Por acaso a igreja que você frequenta é pastoreada e liderada por uma mulher? Você já se perguntou por que algumas igrejas permitem mulheres pregando, enquanto outras dizem que isso é proibido? Esse é um assunto polêmico e que gera muita discussão. Afinal, será que a Bíblia realmente veta mulheres no púlpito? Ou tudo isso é um mal-entendido que ninguém explica direito? Será que não poderia ser apenas opressão, ou até mesmo segregação, impedindo um direito das mulheres de pregarem o Evangelho nas suas igrejas? Hoje, nós vamos discutir esse tema a fundo. Eu vou te mostrar o que os textos sagrados realmente dizem, os debates históricos que quase ninguém comenta, e por que essa discussão ainda gera tanta polêmica nas igrejas modernas. Meu nome é Léo Ferreira, sou teólogo de linha reformada, e fica comigo até o final, porque além de analisarmos esse tema à luz da Palavra de Deus, vamos ver interpretações históricas incríveis. Eu ainda vou revelar o que as mulheres pastoras estão vivendo na realidade de hoje e como isso impacta, ou não, o aspecto da liderança feminina na igreja. Se você acha que já sabe a resposta, pode se surpreender. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo nessa arca. Você está no Entre Letras e Espírito. Para entender por que essa discussão sobre mulheres pregando na igreja é tão acalorada e polêmica, precisamos olhar primeiro para a história. Por séculos, o papel da mulher nas igrejas foi extremamente limitado. Na verdade, até os primeiros séculos do cristianismo, as mulheres participavam ativamente como fiéis, ajudando nas comunidades e até ensinando outros membros, mas nunca com autoridade pastoral formal, aquela de conduzir cultos, direcionar ministérios e liderar congregações inteiras. Foi só a partir do século XIX, com as grandes transformações sociais da Revolução Industrial e o surgimento do movimento feminista moderno, que começaram as pressões para que as mulheres tivessem um papel maior nas igrejas. As mulheres, agora assumindo seus cargos no mercado de trabalho, ganhando salários e disputando espaço com os homens no mundo laboral, passaram a reivindicar mais voz e mais espaço. Aos poucos, algumas denominações mais progressistas permitiram mulheres em posições de liderança e até como pastoras. Nos Estados Unidos, por exemplo, a partir do final do século XIX e no início do século XX, surgiram as primeiras igrejas protestantes que permitiram oficialmente mulheres no pastorado. Já no Brasil, isso só começou a acontecer de forma mais visível nas décadas de 70 e 80, em algumas denominações pentecostais e batistas. Mas é importante notar algo curioso. Essas mudanças não foram fundamentadas diretamente em uma interpretação clara da Bíblia. Elas foram surgindo muito mais de pressões sociais, culturais e ideológicas, incluindo a influência do feminismo e das demandas por igualdade de gênero. Ou seja, historicamente, vemos que a ideia de mulheres no pastorado está muito mais relacionada a reflexos da sociedade do que a uma prática bíblica realmente consolidada. Assim, ao longo da história, percebemos um movimento gradual de reivindicação e posicionamento das mulheres em cargos de liderança eclesiástica, fortemente e, por que não dizer, quase que exclusivamente, influenciado por mudanças sociais e pelo crescimento do feminismo. Mas e aí? O que será que a Bíblia fala sobre isso? A primeira coisa a falar é que na igreja moderna, poucas coisas nas Escrituras despertam tanta polêmica e até uma certa raiva por parte de defensores de movimentos feministas, assim como de homens e mulheres que defendem os direitos e a autonomia da mulher. O papel das mulheres na liderança da igreja é um dos temas mais discutidos e controversos, porque toca em questões como igualdade, respeito e empatia. Mas, ao mesmo tempo, também envolve tradição, teologia e interpretação bíblica. Vamos ao primeiro e principal trecho que trata dessa questão, escrito pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Depois de ler esse trecho, a gente vai dar uma esmiuçada nele. Diz assim: A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem.
esta esteja, porém, em silêncio, pois Adão foi formado primeiro e depois Eva. Nossa, eu não acredito que eu estou lendo isso. Paulo é um machista, misógino, que absurdo. Ele está tratando as mulheres como coisas, discriminando, rebaixando as mulheres. Calma lá, pessoal. Vamos nos aprofundar nas entrelinhas, na ideia e o mais importante de tudo, no contexto. O apóstolo Paulo, que foi quem mais diretamente abordou essa questão, hoje em dia é muitas vezes visto como misógino ou machista, por causa das orientações que deu sobre o papel das mulheres na igreja. Essa percepção surge porque suas instruções certamente limitam muito a participação feminina em certas funções de liderança. No entanto, é importante lembrar que Paulo estava escrevendo em um contexto muito diferente do nosso, para comunidades que enfrentavam desafios culturais, sociais e religiosos específicos. Nas primeiras igrejas cristãs em surgimento, especialmente em cidades como Éfeso, havia uma forte presença do paganismo, com cultos aos deuses locais e práticas religiosas profundamente enraizadas na sociedade. Esses cultos frequentemente davam às mulheres papéis de destaque e liderança nos templos, promovendo rituais e ensinamentos que não eram compatíveis com a fé cristã. Quando mulheres de ambientes assim participavam da igreja sem a devida orientação, havia o risco de introduzir essas práticas e ideias pagãs, distorcendo o ensino da palavra e causando desordem na comunidade. Isso podia se manifestar em debates descontrolados durante os cultos, falsos ensinamentos ou a valorização de tradições externas acima da verdade bíblica. Por isso, as instruções de Paulo sobre o comportamento feminino na igreja visavam proteger a unidade e a ordem da comunidade, garantindo que todos, homens e mulheres, agissem de acordo com os princípios cristãos, sem reproduzir padrões de autoridade ou de conduta herdados do paganismo e que poderiam gerar confusão e divisão dentro da congregação. Outra questão importante sobre esse trecho é a tradução, e isso é um aspecto que sempre temos que observar quando estamos analisando qualquer trecho bíblico. A palavra que aparece como silêncio nesse trecho vem da expressão do grego koiné, resikia, que foi a língua usada por Paulo na escrita. Na verdade, essa palavra no idioma original tem um sentido muito mais próximo de tranquilidade, serenidade, comedimento, do que silêncio no sentido de mudez ou de não falar. Essa palavra é usada em outros momentos da Bíblia, inclusive pelo próprio apóstolo Paulo. Vendo o sentido original, percebemos que silêncio, na verdade, não significava impor uma mudez absoluta às mulheres, mas de indicar uma postura de ordem, disciplina, serenidade e harmonia durante os momentos de ensino e culto na comunidade. Mas, dito isso, caímos em outro trecho que para alguns pode até fazer doer muito o ouvido, talvez até mais do que essa passagem de Timóteo. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35, parece ser ainda mais incisiva e dura com relação à participação e instrução das mulheres durante o culto. Diz assim: que as mulheres se conservem em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Nossa, essa foi a gota d'água. O cristianismo é muito atrasado mesmo. Como esse homem podia pensar desse jeito? Mais uma vez, muitas pessoas se baseiam nesse trecho para afirmar que Paulo estava sendo discriminatório e machista ao ordenar que as mulheres se conservassem totalmente em silêncio nas igrejas. Mas essa interpretação é muito superficial e ignora a riqueza do contexto histórico, cultural e principalmente teológico da época. Paulo aqui não estava questionando o valor ou a capacidade das mulheres. Pelo contrário, ele reconheceu outras vezes, tanto na escritura quanto na prática, que as mulheres podiam sim ensinar, orientar e exercer profunda influência espiritual. Aqui, o foco central da instrução
é sobre a liderança com relação ao culto público, sobre como se portar dentro da igreja e também sobre como funciona a hierarquia dela enquanto instituição. Ele nunca proibiu a pregação feminina em células, missões ou até mesmo em certos momentos de liturgia. Estava somente direcionando a ordem no culto em Corinto e lembrando que o ambiente da igreja não deve ser lugar de debates tumultuados, perguntas em voz alta interrompendo a pregação, mas sim um momento de edificação e iluminação. Até mesmo em 1 Coríntios 11:5, o próprio Paulo reconhece que as mulheres oravam e profetizavam na igreja. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza. Se Paulo realmente estivesse proibindo qualquer manifestação da mulher na igreja, esse texto seria uma total contradição. Logo, sua instrução em 1 Coríntios 14 não pode ser interpretada como uma proibição absoluta, mas sim como uma orientação para evitar confusão e manter a ordem e serenidade no culto. Mais uma vez nesse trecho polêmico, a palavra grega usada por Paulo para silêncio, resíquia, não necessariamente significa mudez absoluta e total. Ou seja, Paulo estava instruindo para que o culto público fosse conduzido com disciplina e harmonia. Ele não estava dizendo: mulher, você não pode aprender ou ensinar jamais, em tempo algum. Pelo contrário, quando alguém queria aprender, Paulo simplesmente sugeria que a pergunta fosse feita em outro contexto, como em casa, em família, onde a comunicação poderia ser mais organizada e eficaz, sem perturbar a ordem do culto público. Além disso, a própria Bíblia está cheia de exemplos de mulheres que exerceram papéis fundamentais no ensino e na liderança espiritual. Débora, por exemplo, foi juíza de Israel, liderou batalhas e guiou o povo com sabedoria. Isso está em Juízes 4. Priscila, juntamente com seu marido Áquila, ensinou Apolo, um homem já instruído nas Escrituras, mas que precisava de uma orientação mais completa. Isso está em Atos 18:26. Febe é reconhecida como diaconisa da igreja em Cencreia, recebendo elogios de Paulo por sua liderança e serviço. Romanos 16:1-2. Essas mulheres claramente instruíam, ensinavam e direcionavam a fé de outros, o que mostra que as palavras de Paulo não eram uma condenação do ministério feminino, mas uma orientação sobre como e quando a participação pública deveria ocorrer. Outra coisa que o pessoal não entende às vezes é que nesses trechos das cartas a Timóteo de 1 Coríntios, Paulo está fundamentando seu argumento em base teológica, se utilizando de sua ordenação e liderança apostólica. Não é nada pessoal, ou mesmo cultural. Ele se baseia em princípios eternos, como a hierarquia criacional. Ainda em 1 Coríntios, ele diz: Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Ele também usa referências bíblicas sólidas, como a narrativa de Adão e Eva, para explicar a responsabilidade e a liderança de cada um, mas não para desvalorizar a mulher. Trata-se de uma estrutura de função e não de valor. Podemos comparar isso com uma empresa. Cada um tem seu cargo e função específica, e todos devem trabalhar em equipe, com coordenação e alinhamento, de modo que a empresa funcione e prospere. O mesmo acontece na igreja. Mas se você, mulher, é daquele time: não aceito isso, é meu corpo, minhas regras, sou líder forte, autossuficiente, etc, só reflete um pouco. Paulo não tem culpa de Deus ter criado o universo com cada coisa no seu lugar. O sol para iluminar o dia, a lua para a noite, os rios para correr, e cada pessoa com seu papel, homem e mulher. O universo foi desenvolvido assim, simples. Eu tenho uma amiga, mulher, cristã, muito bem resolvida, aliás, que sempre diz nessa situação: querida, se você discorda, constrói seu próprio universo primeiro. Monte as estrelas, os planetas, a gravidade, a atmosfera, homem, mulher, do jeito que você quiser, e aí depois vem falar comigo. Uma outra coisa também é que muita gente diz que Paulo não estava seguindo os ensinamentos de Cristo fielmente, porque as atitudes de Cristo são de piedade, auxílio e suporte à mulher. Isso seria completamente oposto ao que ele escreveu. Será mesmo? Eu não me lembro de Jesus ter chamado nenhuma mulher para ser apóstola entre os 12, nem mesmo a sua mãe, que era uma serva exemplar. Aliás, Jesus se referia a Maria, sua mãe, simplesmente como mulher.
em momentos de instrução e correção. Mas isso não o fez deixar de honrar e valorizar a participação das mulheres em seu ministério, inclusive permitindo que fossem as primeiras a testemunhar a sua ressurreição, e incluindo-as ativamente em seu processo de evangelização. Ou seja, reconhecer uma ordem de funções dentro do ministério não é discriminação, é discernimento e planejamento divinamente inspirado para preservar a ordem e a eficácia do trabalho de Deus. Concluindo o raciocínio. Pessoal, as mulheres são plenamente filhas de Deus, cheias de dons e talentos, chamadas a espalhar o Evangelho e impactar vidas com a palavra. Elas podem ensinar, discipular, liderar grupos, coordenar missões, inspirar a fé em vários contextos. Porém, na estrutura formal da igreja, o papel de pastora ou líder com autoridade sobre a comunidade é sim, biblicamente, reservado aos homens. Isso não quer dizer inferioridade, mas um desígnio determinado pelos primeiros seguidores de Cristo, para que a igreja funcione em equilíbrio, assim como cada cargo em uma empresa tem sua função. Isso, de forma alguma, limita a mulher de ser agente de transformação. Pelo contrário, seu chamado permanece vital e ativo. Ela continua sendo uma peça fundamental para o crescimento do reino, levando a mensagem de Cristo aonde for, mas sempre respeitando a estrutura que Deus estabeleceu para sua comunidade. E você que porventura frequenta uma igreja ou denominação em que o pastoreado é feito por mulheres, pergunte a si mesmo: você se sente totalmente seguro de que sua fé e seu crescimento espiritual estão dentro do projeto que Deus deixou registrado nas Escrituras? Você está frequentando uma igreja realmente bíblica? Ou será que, sem perceber, você está participando de um sistema que, embora bem intencionado, não segue com fidelidade a ordem que Deus estabeleceu? Eu prefiro seguir as Escrituras e estar numa igreja o mais bíblica e fiel possível à palavra que Deus nos deixou. Mas cada cabeça seu guia. Refletir sobre isso não é julgamento, é entender o plano divino e como ele garante que a Igreja de Cristo funcione da melhor forma possível, com cada pessoa cumprindo sua função corretamente. Se você gostou desse vídeo e ele acrescentou informações valiosas para sua caminhada na fé cristã, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e enviar esse vídeo a mais pessoas que possam estar precisando ouvir de forma mais aprofundada esse e outros temas da vivência da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.